Queridos irmãos, queridos irmãos internautas que nos acompanham nesta noite, que o amor do Cristo nos ampare, nos acolha nas reflexões que iremos fazer, porque afinal de contas estaremos abordando o seu Evangelho. O tema da noite de hoje, o Pão da Vida, nos remete ao capítulo 6 de João, mas não apenas ele, porque se é verdade que a afirmativa "Eu sou o pão da vida" está presente no capítulo 6 do Evangelho de João, dando conta daquilo que o Cristo haveria de nos informar com a simbologia de um simples pão, de se afirmar que, sendo o pão da vida, estava exemplificando para nós outros uma simbologia do que era a doação em favor da evolução espiritual de cada um de nós. E para entender a profundidade deste ensino, que é relatado no Evangelho de João, como disse no capítulo 6, iremos fazer um diálogo com outras partes do Evangelho, porque essa situação, para os que conhecem a passagem evangélica, vai se dar logo em seguida ao evento extraordinário da primeira multiplicação dos pães. E exatamente por isso, pelo impacto que causou em muitos que estiveram presentes àquele evento, uma boa parte daqueles que ali estavam se interessaram de continuar os ensinamentos e foram atrás do Cristo, saindo de Betsaida Júlia até Cafarnaum, para aprofundar o entendimento daquelas lições que foram dadas no evento da multiplicação dos pães. E é nesta oportunidade que, em se achegando junto ao Cristo Jesus, recolhem dele essa afirmativa: Eu sou o pão da vida. E é uma daquelas passagens extraordinárias, quase todas elas contidas no próprio Evangelho de João, porque é um evangelho espiritual por excelência, na qual observamos não Jesus, a personalidade falando, mas sim o espírito crístico que animava naquela personalidade Jesus. Ou seja, falava com a autoridade do espírito crístico, e aquilo que ele queria nos transmitir era toda uma mensagem de profunda espiritualização de nós mesmos. Mas, como eu dizia, para entender a profundidade destas lições, precisávamos ir, em primeiro lugar, a ter um entendimento do que significava, afinal de contas, a partilha do pão, por exemplo, para depois irmos ao encontro do evento da multiplicação dos pães. Posteriormente, uma passagem que só iremos encontrar em Marcos, aonde Jesus, como fazia em outras oportunidades, dando-nos a entender o que era o reino de Deus, faz uma simbologia muito simples, mas belíssima, em comparando o reino de Deus a uma semente que é colocada na terra e irá germinar em trigo, e depois se formará de tal forma a nos fornecer o pão. E há ali todo um relato da espiritualização de nós mesmos, para chegarmos ao ponto de sermos pão, assim como ele se apresentou, para sermos como ele, que afinal de contas é o grande convite. E depois de passarmos por esta análise do Evangelho de Marcos, podemos retornar ao entendimento da mensagem do Cristo em nos afirmando ser Ele o pão da vida. Então, comecemos este roteiro.
Quando pensamos na partilha do pão, todos imediatamente são levados à imagem construída na ceia pascal, que é o momento último, digamos, de encontro do Cristo com os seus discípulos antes do sacrifício na cruz. E ficamos com a impressão de que tudo aquilo que se deu naquele evento, no evento da partilha que se dá na ceia pascal, é algo singular. E não é verdade. Porque estes eventos ocorriam naturalmente. Há a especificidade de se estar no momento de Páscoa. Mas vejamos, todo o evento de refeição que o Cristo experimentou ao longo do convívio, daquilo que é relatado nos 3 anos de atividade missionária, foi todo ele narrado em várias partes do Evangelho. Assim encontramos diversas ocasiões em que o Cristo adentra a casa de Zaqueu, por exemplo, depois na casa de Simão. Em vários eventos vamos encontrar o Cristo adentrando a residências para ali realizar refeições. Porque era um costume, era uma prática no judaísmo dar à refeição um conteúdo todo singular. Assim é que a última ceia nos aparece apenas como um elo a mais de uma série de eventos que eram comuns de serem vivenciados dos discípulos com o Cristo. O mundo oriental, diferentemente do nosso, oferece sempre uma consideração toda particular, um significado muito profundo a esta condição de se fazer a celebração da refeição em família. E quando falamos em família, não apenas a família especificamente consanguínea, mas os amigos, os convidados. Em vários momentos, o significado que encontramos para estar à mesa é sempre um significado de construção de paz, de confiança, de fraternidade, de perdão. Se formos visitar o Antigo Testamento, não só naquilo que está no Pentateuco, em todas as referências dos profetas, vamos encontrar várias ocasiões em que se faz o armistício, em que se provoca o entendimento em torno de uma mesa, em uma refeição. E vamos observar que no judaísmo, portanto, há toda uma consideração especial a estes eventos. O que é interessante é que, a partir de um certo momento, foi introduzida nesta refeição, nos momentos de refeição, a prática de se fazer orações. Não se sabe exatamente quando se começou os exegetas têm discutido muito, mas situam exatamente os fariseus como aqueles que iniciaram esse processo de fazer as orações antes e depois das refeições. Assim é que inicialmente, nos instantes iniciais da refeição, o chefe da família, e não só apenas o chefe, muitas vezes, como acontecia com Cristo, havia o convite de uma personalidade, aí ele assumia essa posição de destaque para comandar o ritual relacionado à refeição. E assim se fazia. Então, o chefe ou esse convidado, não é, muito particular, considerado, alguém que era considerado como um rabino, alguma pessoa especial, ele fazia então uma louvação inicial. Louvor a vós, Senhor, nosso Deus, Rei do mundo, que fazeis nascer o pão da terra. E fazia isso no instante em que partilhava o pão entre todos. E todos partilhavam daquela oração, dizendo amém, concordando. E na medida em que comiam o pão, entravam
naquela significação do recebimento de um pão que estava, portanto, recepcionando a palavra de louvor a Deus. E depois de feita a refeição, existia um momento em que se pegava o cálice e um palmo acima da mesa se fazia também a louvação. E dizia-se com o cálice da bênção: louvor a vós, Senhor, nosso Deus, que alimenta o mundo todo com bondade, graça e misericórdia. Louvemos Yahvé, nosso Deus, ao qual pertence todo o que acabamos de comer. Eis então toda uma significação de partilha, e neste sentido até mesmo era importante de se considerar a ideia de que com essa oração essas reuniões ganharam um significado novo. Havia como que a ideia de que estavam a partilhar a bênção de estar num banquete que era presidido pelas orações, pelo próprio Senhor da vida. E neste sentido, os judeus criaram um rigor muito grande. Um rigor no sentido de dizer que não era adequado que alguém convidasse uma pessoa considerada pecadora para fazer parte de algo que era tão sagrado, partilhar o pão em nome do Senhor. E isso era tão expressivo que nos registros judaicos da época de Jesus havia afirmativa por parte de um rabino de dizer que um teólogo não pode assentar-se à mesa junto com pessoas que não conhecem a lei. Era algo grave trazer à mesa alguém reconhecidamente pecador, ou alguém que não tinha costumes considerados adequados, tais como os coletores de impostos. É por isso mesmo que Jesus provoca tanta e tanta revolta no meio judaico de então. Porque Jesus exatamente vai trazer entre os comensais pecadores e publicanos. E como os orientais percebem muito a ideia, o simbolismo daquilo que se apresenta, e era dito, por exemplo, entre os rituais samaritanos, que quando se recebe alguém que é um pecador à mesa, está se dizendo que está se perdoando os seus pecados. Portanto, imaginemos a alegria de Zaqueu, que não era recepcionado em nenhum outro lugar, de ser recebido por Jesus. Aquilo era representação para ele do perdão, estender a ele o perdão, estender a ele a possibilidade da salvação. E esse é o sentido importante a recolher. E de fato, aceitando desta forma as pessoas desprezadas à mesa, Jesus proclama de forma categórica a todos que é vontade do Pai acolher todos os pecadores. Essa era a mensagem que Jesus trazia ao recepcionar os pecadores em torno da mesa. Consideremos também que a família de Jesus, e Jesus, portanto, assumia sempre essa condição de fazer toda essa ritualística, louvar no início, partilhar o pão e dar o significado de cada instante daquele nas explicações que se fazia naqueles momentos de reunião fraterna. Jesus fazia tudo isso. E, neste sentido, para aqueles que participavam do banquete com Jesus, e eu estou falando isto para que percebamos a importância de, nos nossos instantes, de nos reunirmos à mesa com as nossas famílias, partilharmos desse instante como se à cabeceira da mesa estivesse Jesus. E de fato assim o é.
E os discípulos que percebiam estar ali frente ao Messias, porque afinal de contas eles assim o percebiam, quando Jesus diz: que dizem os outros sobre quem sou eu? E Pedro afirma categoricamente, depois de dizer o que os outros pensavam, que ele dizia ser Jesus o Messias, o Filho de Deus. Então, para eles era claro que estavam diante do Messias e, portanto, a época messiânica já se iniciara e, portanto, o momento era o momento da redenção e do perdão. Era isso que estar com Jesus significava, em torno da mesa com Jesus. E é tão significativo porque, tendo Jesus pedido a eles, na última ceia, que repetissem esta experiência em sua memória, haverá de os discípulos realizarem, porque nos Atos dos Apóstolos é dito que, na continuidade dos trabalhos dos discípulos, eles faziam exatamente assim. Há uma passagem dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, em que se afirma: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração. Olha que maravilhosa passagem nos Atos dos Apóstolos, porque revelam que os apóstolos entenderam que a partilha do pão não era meramente partilhar o pão físico, mas era a representação da doação crística em direção a nós outros. E por isso mesmo, eles se reuniam fraternalmente em ações nas quais todos demonstravam estar alegres e felizes em se fazerem servidores, para amparar e elevar os seus irmãos que apareciam na casa do caminho, nas suas quedas morais, nos seus desatinos do dia a dia e também nos infortúnios físicos, de pobrezas, de doenças com o qual se apresentavam na casa do caminho. Mas é interessante observar, e estávamos a falar da ceia pascal, há algo de diferente ali, porque era dito que na ceia pascal havia um componente importante, porque ali celebravam exatamente em memória de um evento importante, que era a saída do Egito. Eles que haviam sido, como povo, escravizados no Egito, libertos do Egito, faziam a celebração na Páscoa, lembrando aquela situação. E, portanto, naquele mesmo ritual em que o pai fazia a louvação e distribuía o pão era o pão ázimo, era um pão fermentado, ainda não fermentado, ainda não nas condições de preparo completo, ainda com amargor. E antes da distribuição do pão, eram servidos também ervas amargas. As ervas amargas, portanto, ao ser apresentada no banquete, era dito claramente pelo chefe da família: e estas ervas são em memória da amargura da escravidão no Egito. E depois o pão ázimo, que recordava exatamente, porque não estava preparado ainda, a pressa da fuga do Egito. Representava também a pobreza que eles vivenciaram. Mas alguns também diziam ser representação da fartura que viria com a época messiânica. E depois explicava o pão e o vinho. E aí há uma
explicação do sangue da aliança, porque para os judeus o sangue da aliança era exatamente aquele sangue que foi lançado por Moisés, a base do Sinai, como os sacrifícios que estavam sendo feitos nas imolações de cordeiros dos bezerros, e portanto era a representação dessa aliança de Deus, de Yahvé, com o povo judaico. Mas naquela oportunidade também Jesus estava explicando cada uma das coisas, as ervas, o pão, mas ele dá um sentido novo, porque ele faz uma representação, porque depois era servido o cordeiro, depois da partilha do pão, e ele se apresentava como o cordeiro imolado para nós outros. Era o sacrifício a ser apresentado, e por isso mesmo ele vinha dizer-se como cordeiro pascal, a nos falar de um pão que era ofertado e que era o seu próprio corpo, porque iria para o sacrifício por nós. E depois a representação do seu sangue, como vinho tinto. Na expressão da cultura judaica de então, há sempre a representação do trigo e do pão como um valor de profundidade do recebimento da mensagem. E depois o vinho é representação da transformação. Portanto, pão e vinho significavam em última instância todas as lições, o pão do Cristo em direção a nós, o seu próprio evangelho, o evangelho do Cristo é a sua vida entre nós. E o vinho na representação do sangue era a transformação que se operava em nós, não na embriaguez do cotidiano, quando as pessoas bebem, mudam a sua percepção de sentido pela embriaguez, mas isso é a questão literal do que acontece. Do ponto de vista espiritual, mudamos a nossa percepção, alteramos o nosso estado de consciência, mas para uma visualização mais plena da realidade cósmica. Esse é o sentido fundamental da mensagem que é trazida pelo Cristo. E portanto, quando Jesus na ceia pascal nos oferece o seu corpo e o seu sangue, está a nos oferecer e nos indicar o seu evangelho, o seu exemplo e a transformação que a boa nova provoca para aqueles que buscam a luz, que é Ele próprio. É, portanto, fundamental o entendimento dessa construção do pão simbólico que o Cristo nos trouxe para o entendimento da passagem da multiplicação dos pães. Porque havia o Cristo se dirigido a um local mais deserto. Os discípulos haviam saído em seu nome, tinham realizado curas, evangelizado e vinham contando ao Cristo aquilo que tinha ocorrido, mas também contava sobre a perseguição que ocorria e que o buscavam, porque haviam, afinal de contas, assassinado a João Batista. E é o Cristo a pedir para que eles se dirijam a um local deserto. Mas esse local deserto, na região de Betsaida, Judéia, as pessoas que ficaram encantadas com todas aquelas realizações dos discípulos em nome de Jesus, queriam ir ter com Ele. E uma verdadeira multidão foi se formando ao redor e o Cristo começou a falar, a curar, a atender aquela multidão nas suas dores. E já se aproximava da tarde e os discípulos alertam ao Cristo. Já está ficando tarde e essa multidão não tem como comer. Eles já estão esfaimados, daqui a pouco vão reclamar. Como vamos atender a essa necessidade? É melhor que tu os dispenses para que eles possam, porque aqui é uma região deserta, eles possam ir em direção às cidades e buscar o que se alimentar. Mas o Cristo
numa serenidade tremenda, numa lição de serenidade absurda para aquela situação, porque, diz o Evangelho, ali estavam 5.000 homens, porque só se contavam os homens e as mulheres e as crianças que ali estavam, era uma multidão. É lógico que os exegetas ficam a questionar, será que realmente tinham 5.000 pessoas naquela região? Porque afinal de contas eram pequenos povoados, com 100 e poucas pessoas, cada um daqueles. No percurso que realizaram para buscar Jesus, não deveriam ter reunido tantos. Mas bem, o Evangelho está falando de 5.000. 1.000 sempre significa uma ideia de multidão. Os números que encontramos no Evangelho devem ser percebidos assim. Havia uma simbologia, sempre que se queria falar em muitos, aí colocava o 1.000. Então havia 5.000 pessoas. Mas consideremos que de fato o Evangelho, na sua literalidade, estava falando a realidade. Havia uma multidão, porque os discípulos ficaram assustados. Como iremos alimentar a esta turba? E o Cristo na serenidade, diz: acalmai-vos, dai-vos vós de comer. E eles: como dai vós de comer? E ele pergunta até a Filipe, porque aqui eu estou reunindo não só a passagem de João, mas dos outros evangelistas, que todos eles comentam essa passagem da multiplicação dos pães. E se pergunta a Filipe, e ele pergunta a Filipe como poderia resolver, e Filipe diz: mas nem com 200 denários, era uma fortuna, poderia encontrar comida para toda aquela multidão, e mesmo assim não haveriam de ficar saciados. Mas Jesus pede que eles a serenem, e pede para que todos ali sentem na relva, porque em que pese ser um lugar apartado, deserto, havia de ser, como diz João, que era na proximidade da Páscoa, era época de primavera e, portanto, havia grama, e ele pede que sentem-se. E diz Emmanuel, diante das grandes turbulências, é o Cristo a pedir que nos acalmemos. Isso é um significado para nós outros, nos instantes de grande inquietação nossa. Calma, sente na relva e deixe que o Cristo penetre a nossa alma. É lógico que entre os comentadores do Evangelho há sempre um questionamento sobre o evento da multiplicação dos pães. Como se deu efetivamente essa multiplicação dos pães? Kardec mesmo faz uma consideração em Gênesis, afirmando se tratar de um evento mais do ponto de vista simbólico, porque haveria de, pelo magnetismo do Cristo e a sua mensagem ser tão forte que as pessoas praticamente esqueciam a sua fome, se sentiam saciadas pelo pão espiritual que lhes era passado. Mas a despeito disso, poderíamos considerar que o Cristo que criou o mundo, e é por isso mesmo conhecedor de todas as leis da física e da química que nós não conhecemos, porque muitas vezes dizemos, isso não pode ser verdade porque atenta contra as leis da natureza, como se nós o soubéssemos sobre a lei da natureza. Apenas estamos iniciando o conhecimento das leis da natureza. Imaginemos nós há 100 anos, o que diríamos sobre a ciência, o que dizemos hoje, e o que diremos daqui a 50, daqui a 100 anos. Então não temos ainda o pleno conhecimento, mas o Cristo, que moldou este planeta em todos as suas condições, haveria de ter a condição de fazê-lo. Se o fez, se não fez, não é adequado agora fazer a observação. Mas a verdade é que, naqueles instantes, as pessoas se sentiram saciadas. E foi um evento tão importante que logo na sequência vai ser dito que uma parcela daqueles que ali estiveram, ficaram tão impressionados que queriam ir ao encontro do Cristo. Então foi um evento que
teve algo de extraordinário. E há uma consideração que é trazida por Emmanuel de dizer: que lição magnífica, porque há uma lição de calma no pedido à multidão, há uma solicitação de serenidade em direção aos discípulos, que estavam inquietos diante de uma dificuldade, mas eles se encontravam junto ao Cristo Jesus. E havia uma lição extraordinária, porque é dito que todos ficaram saciados e restou os restos dos pães, deu para encher 12 cestos. Nesse conceito, são cestos pequenos, aqueles que, quando as pessoas viajavam, carregavam junto a si. Digo isso porque na outra passagem da multiplicação do pão, a segunda multiplicação dos pães, enche-se cestos maiores. É um outro tipo de cesto, mas esses eram cestos menores. Mas é dito que 12 cestos ficaram repletos. E Emmanuel diz: é interessante observar que mesmo nas atividades de benemerência é preciso atentar para o que é uso e aquilo que é excesso. E em tudo é preciso ter medida, é preciso ter a consideração do não desperdício. Mas isso do ponto de vista literal. Do ponto de vista simbólico, é interessante dizer que restou 12 cestos cheios. Porque os 12 cestos seriam então os 12 apóstolos, que ficaram com as lições espirituais, pedaços do Evangelho, porque o pão que o Cristo dá espiritualmente é a sua própria vida, em experiência, o seu Evangelho, que não poderiam ainda ser compartilhados pelos outros, mas que os discípulos recolheram nos seus cestos, na sua capacidade de absorção dos ensinos profundos do Cristo, e se resguardaram para distribuir estas migalhas de pão para depois, quando nós outros tivéssemos condições de recepcionar essa mensagem profunda. Veja o sentido simbólico extraordinário desses 12 cestos cheios, para que pudesse essas migalhas do pão, que provém todos do Cristo, chegarem até nós. Pelo Evangelho que nos foi escrito pelos discípulos e que hoje temos a condição de recepcioná-los no seu sentido profundo e construir o nosso caminho, o nosso roteiro de evolução espiritual. Percebamos o alcance disso, porque afinal de contas, esse pão espiritual que foi oferecido ali, naquele instante pelo Cristo, não apenas o pão físico, mas o pão espiritual que saciou, porque as pessoas se sentiram absolutamente saciadas com aquela palavra acolhedora, consoladora, firme, imponente, majestosa do Cristo. E logo em seguida é dito, e há uma coisa interessante, porque Amélia Rodrigues, ao falar sobre, através da psicografia de Divaldo, ao falar sobre esses eventos, vai dizer que quando o Cristo estava a falar e as pessoas saciadas se sentiram tão envolvidas naquele magnetismo que alguém começava a dizer: ele é o Messias, vamos saudá-lo, vamos fazer dele o nosso rei. E aquilo toca, os olhos dele marejam, e ele se recolhe novamente à montanha. Os discípulos vão até ele e dizem: mestre, deixai-me só um pouco. E os discípulos entendem e se ausentam, e é relatado que depois a multidão se dispersa. Os discípulos adentram no barco e se dirigem ao outro lado, em Cafarnaum, e esperam que o Cristo vá ter com eles. Há uma passagem que eu não vou comentar aqui, que é que nessa travessia o barco enfrenta turbulências e eles veem o Cristo caminhando sobre as águas.
Isso é coisa para outra consideração em outro seminário, em outra palestra. O interessante é que depois a multidão, no outro dia, atravessam, circundam o lago e vão até Cafarnaum, e lá encontram o Cristo. E é nesse instante em que, procurando o Cristo, Senhor, quando chegaste aqui? E ele diz: viestes não pelos sinais que ouvistes, mas porque ficastes saciados. E era uma ideia de motivação. Ele estava dizendo qual era a motivação das pessoas. Elas se sentiram saciadas e queriam mais daquele pão, que ele lhes desse o pão. Mas não era isso que o Cristo estava a querer de cada um de nós. E ele vai exemplificar e vai falar a nós outros, afirmando ser o pão da vida, diferente do pão que sacia apenas momentaneamente a nossa fome física. E querendo dizer com isso que saciar-se espiritualmente exige um trabalho interno. As pessoas não entenderam o sentido do que o Cristo falava, e ele falava ser o pão da vida, o pão que o Pai havia enviado. E eles ficam absolutamente atônitos diante daquelas circunstâncias. Você diz: mas Moisés, nos é dito pelas Escrituras, nos ofereceu o pão de Deus. Que sinais ofereces? Sempre as pessoas buscando sinais, mas o Cristo vem e replica imediatamente: Moisés não vos deu o pão de Deus, o pão do Pai que desceu dos céus, é este que está frente a vós. Mas vós me vistes e não reconhecestes. E eles continuavam atônitos, porque não percebiam o sentido do que o Cristo estava a lhes dizer. E mais adiante, para aprofundar o sentido do que estava dizendo, ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão de Deus que desceu dos céus. E todo aquele que almeja chegar ao reino dos céus haverá de comer este pão. E ainda vai mais em cima e diz: o pão de que falo é a minha carne, e aquele que não comer da minha carne e não comer do meu sangue, não haverá de adentrar o reino dos céus. Aquilo era um absurdo se a pessoa pegasse literalmente, porque era proibido comer sangue ou carne de uma pessoa. O sangue de animal era proibido, até aquele que fosse cozinhado era proibido. Seria um absurdo, um contrassenso. Mas não era isso que o Cristo estava a falar. E ao fim da passagem evangélica, ele haverá de dizer categoricamente: a carne não é nada. Tudo o que eu venho lhes falar é em espírito e vida. É claramente colocado no Evangelho. João faz questão de registrar: o que eu vos falo, as palavras que eu lhes trago, é espírito e vida. Mas as pessoas queriam falar da carne, queriam falar do sangue, e não entendiam, e diziam: essas palavras que ele diz é muito dura, quem haverá de entendê-las? Como recepcionar essas palavras? E depois é dito por João que esses eventos estavam sendo realizados numa sinagoga, portanto era um grupo menor. Percebamos, haviam 5.000 que ouviram as palavras, que se encantaram com Cristo, como sempre acontece. Mas quando buscaram o Cristo, então fizeram um esforço de circundar a margem para chegar em Cafarnaum. Eles queriam encontrar o Cristo para aprofundar os conhecimentos, e aí é o momento do teste.
Como sempre acontece nas nossas vidas, buscamos o Cristo, inicialmente porque nos encantamos com as suas palavras e dizemos: o Cristo é amor, eu quero ir em busca desse amor. Mas quando chega próximo, aí ele vem com as verdades que nos convocam a realizar o nosso esforço. Aí não queremos. Queremos que o Cristo nos forneça o pão, assim como Moisés ofereceu aos antepassados o maná no deserto. Porque a gente quer sempre as coisas que vêm de fora para saciar a nossa fome. Mas o Cristo disse: não é esse o pão que eu tenho a vos ofertar. O pão que eu tenho a vos ofertar é aquele que, se tu comeres, haverás de ficar saciado eternamente. Porque é um pão que, como ele nos representa, é todo doação e serviço em favor dos outros. Só pode entender em profundidade quem se candidata a ser o servidor que ele foi em relação a nós outros. Mas aí não queremos. Aí achamos que as palavras são duras e dizemos: o que é isso? O que é que ele está a nos dizer? E aí o público vai diminuindo, de 5.000 ficam menos, algumas centenas e depois poucos. E é dito no Evangelho que logo em seguida o Cristo mesmo pergunta, porque veja, o Cristo estava naquela posição de dizer: eu vou colocar o ensino aqui em cima, não vou mais falar coisas simples, não vou botar o ensino mais elevado, ver quem é que sustenta, porque é o nível espiritual. Veja, é um roteiro. Estavam lá, recepcionaram, foram saciados, ficaram encantados, vão atrás do Cristo, mas no roteiro de se aproximar do Cristo, as verdades chegam, e é o instante de ser testado. E aí as pessoas: mas essas palavras são duras. E é dito no Evangelho, João retrata que as pessoas começaram a se afastar do Cristo. O simbolismo de se afastar do Cristo é a queda espiritual. Nos afastamos do Cristo, caímos. E aí o Cristo, com a sua autoridade, percebe que os próprios discípulos mais próximos estão conversando assim, questionando: você entendeu o que ele está falando e tal? E aí pergunta: e vós, até vós, ireis se afastar? Aí é que Pedro, falando em nome dos outros, diz: e para quem vamos, Senhor? Afinal, tu tens as palavras de vida eterna. E ele disse: e eu escolhi 12, e entre um de vós há o adversário. Dos 5.000, restaram 12 junto a eles, que entenderam a mensagem, e entre eles ainda havia um que haveria de desertar. Então vejamos que isso é um roteiro na explicação trazida no Evangelho de João, daquilo que é o encontro com Cristo, que nós todos realizamos, ao instante em que, multiplicado o pão, nos sensibilizamos, nos tocamos e vamos em busca do Cristo. Eu quero mais disso tudo, dessa sensação magnífica, mas no enfrentamento com a nossa realidade interior, porque afinal de contas, quando buscamos o Cristo, não buscamos Cristo em lugar algum, nem em igreja, nem em templo evangélico, e nem mesmo na casa espírita. Cristo habita dentro de nós. Então procuramos o Cristo, estamos indo em busca de nós. Aí observamos que somos espírito e que as nossas necessidades não são essas que nos circundam. Mas apegados à matéria, rapaz, esse negócio de ir em busca do espírito é complicado. E ficamos na periferia, ficamos aqui na carne, com as exigências nossas, o sucesso, o aplauso, as ilusões do mundo. E nos afastamos do Cristo. Quantos de nós, ao longo de 2000 anos, estamos nos afastando do Cristo? E Ele a nos informar: eu sou o pão da vida. E é extraordinário nessa passagem que só tem no Evangelho de Mateus, a parábola de que eu me referia, a parábola da semente. Eu vou fazer a leitura para que entendamos, é simplesinha e rápida.
No versículo 26 do capítulo 4, em Marcos, é dito, e dizia: assim é o reino de Deus, como um homem que lançou a semente à terra, e quer durma e se levante de noite e de dia, a semente germina e cresce, como nem ele sabe. Por si própria a terra produz primeiro o caule, depois a espiga e finalmente o trigo perfeito na espiga. Quando o fruto permitir, logo ele lhe põe a foice, porque chegou o tempo da ceifa. É simples, mas nós observamos aqui nessa passagem magnífica, que é a ideia de como cresce em nós a parte espiritual, como se desenvolve em nós esses princípios espirituais que estão latentes em nós, porque somos centelhas divinas. E, portanto, nesta consideração devemos perceber que o primeiro passo de tudo é colocar a semente na terra. Essa semente na terra parte do nosso livre-arbítrio, da nossa busca da espiritualização, deste encontro com nós mesmos, quando nos percebemos espíritos. E aí dizemos: o que é que o espírito que sou necessita para ir ao encontro da luz? Muitas vezes ficamos pensando: o que é que a personagem que sou, Érico, necessita para evoluir? Ainda é um estágio muito inicial. Eu preciso entender que eu sou mais do que Érico, porque afinal de contas eu fui muitos personagens ao longo de várias existências, né? Esse é apenas mais um, importante, fundamental, mas mais um. Mas acima de tudo, eu sou o espírito imortal, com uma trajetória longa, que já vivenciei, e com uma trajetória longa ainda, para alcançar, certamente, muito tempo, as condições que o Cristo nos convoca a realizar. Mas veja, isso que está estabelecido nessa pequena passagem significa um roteiro de evolução espiritual. E eu acho muito interessante porque Pastorino, na sua análise do Evangelho, faz um roteiro magnífico de cada uma dessas passagenzinhas, porque afinal de contas, diz ele, a semente, que é esse primeiro momento, quando ela é colocada, enterrada espiritualmente, nós estamos enterrando esta semente, que é a nossa razão. Quando nos aproximamos do Cristo, nós colocamos no coração, aí é o mergulho. É como se fosse o batismo, é o primeiro instante, é aquilo que decidimos realizar. Ou como fazíamos na palestra que realizamos no último mês, sobre as moradas do castelo interior, se lembram, os que assistiram? Que é aquela primeira morada, a entrarmos na nossa alma, a primeira morada. E depois diz Pastorino, a semente vai se desfazer dentro da terra. Quando ela se desfaz, ela de fato está realizando essa mudança de si mesma, em se desfazendo pela humildade. É pela humildade que a personagem morre, e é, portanto, a realização daquilo que o Cristo nos convocava a realizar, nos desapegarmos da personalidade que somos. E depois desse instante de confirmação do desejo, como se estivéssemos adentrando na segunda morada de Teresa d'Ávila, depois, com essa anulação de si mesmo, porque era o Cristo a dizer, negue-se a si mesmo. A semente, ela se desfaz, ela se nega a si mesmo. E aí, nesse ato voluntário, vai ocorrer a germinação. Veja, aquilo que o apóstolo Paulo falava, a construção do homem novo. A semente, na hora que germina, já não é mais semente. Ela se constitui em outra coisa, e é o nome novo que começa a nascer. E aí, essa nova criatura, ainda frágil, ela rompe a terra. Esse rompimento da terra, simbólico, significa a busca da luz. Essa busca da luz
é exatamente esse alimento espiritual, essa graça divina recebida, recepcionada para que se transforme pela fotossíntese na clorofila e essa planta tenra possa emergir na construção da planta madura. E aí, com a ação da terra, do fogo, do sol, da água, ela vai plasmar em espiga. E a espiga já tem todos os elementos de que necessita para as atividades futuras e, portanto, é o instante do matrimônio, o matrimônio espiritual. E aí a espiga se desenvolve e os grãos tornam-se maduros, crescidos no amor, prontos para servir de alimento às criaturas. Então é o instante de se consagrar, de se colocar como servidor de fato da grande obra divina. E é interessante, diz Pastorino, exatamente o significado simbólico para os egípcios, para os gregos, para os orientais e até para o cristianismo, de colocar a espiga como símbolo do sacerdócio. E aí já é espiga. E aí chega a vez, como é dita na passagem evangélica, chegando a esse ponto, soa a hora da colheita. A foice, que é o símbolo da morte, para cortar de vez a personagem. E aí a pessoa está na condição de alimentar os outros, de espiritualizar os demais. Ele vai ser colocado no forno, triturado, para se transformar no pão da vida. É todo o processo de evolução espiritual, transformar-se no pão da vida. Há uma passagem magnífica, vou ver se eu encontro aqui, que eu tinha registrado, porque é dito na obra de Agostinho de Hipona, que é uma passagem magnífica, porque ele está, não vou encontrar aqui agora, mas para quem quiser, no seu Confissões, ele vai dizer numa passagem lá que, de repente ele ouve como que Deus, que o Cristo falando com ele e diz: eu sou o pão. Não vou conseguir traduzir tudo o que ele disse literalmente, mas ele dizia assim: eu sou o pão, mas um pão diferente, porque você não vai me transformar no seu corpo como você transforma normalmente o alimento que come, mas eu, em sendo comido por você, irei fazer com que cada vez mais você venha se transformar em minha direção. Olha que coisa magnífica. Agostinho de Hipona, nos primeiros séculos do cristianismo, então estamos há 1700 anos dessas reflexões, nos trazendo uma construção perfeita, exatamente isso. Era o Cristo dizendo a ele: cresça, evolua, para que você possa me comer do pão que eu sou. As pessoas que pensarem isso de forma antropofágica, pelo amor de Deus, né? Não estão entendendo a lógica. Mas ele diz categoricamente: não é que você, ao me comer, vai transformar o alimento que sou em si mesmo, como acontece com o alimento. É que eu, entrando em você, estarei transformando a sua vida, e você é quem vai se transformar em mim. Olha que coisa fantástica. O Cristo nos dizendo que nós vamos ser como Ele, crísticos também, que a nossa evolução espiritual nos leva a ser como Ele, Cristo. E Agostinho de Hipona tinha essa reflexão, esse entendimento. Que coisa magnífica a construção que é trazida pelo grande espírito Agostinho de Hipona, que depois foi tão importante na própria codificação espírita, nos trazendo mensagens extraordinárias. Portanto, queridos irmãos, na consideração do pão da vida, deveremos refletir sempre sobre aquilo que era a mensagem do Cristo para nós outros naquela época e que é convite nos instantes atuais, para percebermos o nosso processo de evolução espiritual, desde a pequena semente que lançada em terreno fértil no nosso coração,
possibilita germinar o homem e a mulher nova, mas particularmente entendermos que esse novo significa o encontro com o Espírito que somos e as necessidades da evolução espiritual que carregamos cada um de nós, para irmos em direção à sua luz, compreender a sua mensagem profunda: a carne não é nada, as palavras que eu vos trago são espírito e vida, porque afinal havia sido o próprio João Evangelista que registra em seu evangelho essa passagem, que havia dito que a palavra se fez carne. E é essa interpretação que devemos dar para que as pessoas não fiquem num simbolismo dizendo: eu vou comer o corpo do Cristo numa pequena massa de pão e achar que a partir de então Cristo habita em si, mas entender o sentido que ele queria dar à carne. Ele nos disse categoricamente: a carne não é nada, as palavras que eu vos trago são espírito e vida. Alimentemos o nosso corpo com aquilo que é necessário para os enfrentamentos da vida, mas não consideremos comer o Cristo tal como Ele nos convocou a realizar como algo físico. Este é um convite espiritual, participarmos do banquete espiritual, e o Cristo está a nos explicar cada uma das coisas. Eu sou o pão, e partilhando o pão com nós outros, nos convida para recepcionar o seu evangelho na transformação de nós mesmos, e eleva o cálice: este é o vinho, transformai as vossas vidas, mudando a rota de suas existências, embriagai-vos de amor, transformai as vossas existências, iluminando a si mesmo e sendo propagadores, porque ser pão da vida é se colocar na dimensão sacrificial que Ele se fez luminar, para vir a nós outros, humildemente, diminuir-se para estar conosco em doação, e doando-se como pão a nós outros, exemplificou em profunda humildade. A exemplificação mais humilde em se fazendo símbolo de alimento, que é o pão comum a todas as residências. Nos dias que seguem, reunidos em torno da mesa, com os nossos familiares e com os convidados que pudermos trazer à mesa, lembremos-nos do Cristo, porque a ceia que devemos realizar é sempre momento para a regeneração de nós mesmos e para a prática do entendimento e do perdão. Recepcionemos na mesa espiritual os nossos desafetos em gestos de conciliação, de acolhimento. Recepcionemos aos nossos inimigos espirituais que porventura existam, dizendo a cada um deles: irmão, irmãozinho, em nome do Cristo Jesus, eu te ofereço o pão em forma de doação da minha espiritualidade para a tua evolução. Sejamos companheiros, não no sentido vulgar que as pessoas atribuem, mas companheiro, companes, aqueles que partilham juntos o pão divino, companheiros, em nome do Cristo, hoje e para todo sempre, assim seja.